E esse tema nos toca, é exatamente essa nossa manifestação, liberdade de expressão e manifestação. E às vezes as pessoas não se dão conta, que eu costumo dizer, liberdade é que nem saúde. A gente só se dá conta quando perde ou a tem arranhada. Todos nós já tivemos uma gripe e resfriado, eu nunca sei, professor, a diferença de gripe e resfriado, eu sei que ambos me incomodam, eu nunca sei, mas eu sei que se eu quiser sair com gripe e resfriado da minha casa, eu moro num prédio, distribuindo vírus, né, a gripe, a resfriado para todo mundo, eu faço. Quando eu perco a minha liberdade, eu não posso. Seja de locomoção, de manifestação, de expressão, mas será que existe liberdade ilimitada? Então nós entramos aqui numa discussão que aí, antes de entrar nela, eu me lembro, eu deveria, aqui depois dessas manifestações portentosas, eu deveria lembrar de Fernando Pessoa no livro do Desassossego e dizer o seguinte: a minha prudência deveria determinar que eu não falasse mais nada, ou como diz Fernando Pessoa, que eu não começasse obra nenhuma. Mas eu me distraio e começo. E aí eu devo terminar, porque assim eu tenho que fazê-lo. Então eu vou, de uma forma imprudente e abusada, depois das manifestações do professor Ives, da professora Ivete, do também ex-presidente da Bienal, o doutor Manuel Pires da Costa, eu, como diria Fernando Pessoa, eu me distraio, começo, e tenho que por fim, e farei em breve, ok? Mas a grande questão, me parece, é que nós estamos a falar dos direitos fundamentais. Porque nós estamos, talvez e com certeza, numa colisão entre direitos fundamentais, da liberdade de expressão e manifestação, e de um direito, pelo menos no meu sentir, aqui foi muito bem colocado, referente à dignidade humana, e nesse espectro da dignidade humana, da imagem, do respeito à dignidade de outrem. Aí eu rapidamente lembraria às senhoras e os senhores. Os direitos fundamentais são caracterizados, ou têm como característica, a historicidade, o marco histórico, não religioso, mas ideológico. O cristianismo, já que passamos a ver há mais de 2000 anos o ser humano, a imagem e semelhança do seu Criador. A universalidade, já que os direitos fundamentais não são de franceses, não são, aliás, uma grande onda de xenofobia, pelo menos discutível, né, na Europa, em especial na França, infelizmente. A discussão da laicidade ou do laicismo obrigando as pessoas a não manifestarem religião, que é diferente. A concorrência entre direitos fundamentais que podem ser exercidos concomitantemente sem que um anule o outro. A irrenunciabilidade, que direitos fundamentais não podem ser renunciados. E aí eu chego, dentre as características, talvez no ponto que me parece crucial nessa discussão. Limitabilidade. Não existe direito absoluto. É inquestionável isso. E a professora Ivete, com a sapiência que lhe é peculiar, né, observou com a referente à apologia, foi aqui mencionada a questão do homicídio. Agora eu pergunto, se o bem por excelência, como destacado pela professora Ivete, maior, eu não tenho dúvidas, que é o bem, a vida. A vida, ela não tem limitação, inclusive no ordenamento jurídico, não apenas nacional e internacional, tem sim. Se nós formos na Carta Política, na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, letra A, diz: não haverá penas, de morte, vírgula, salvo no 8419, que é guerra externa declarada. Então, desculpe, nós temos pena de morte no Brasil em época de guerra, mas temos. No ordenamento infraconstitucional, nós temos limitação à vida, temos sim, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa. Vou além, a discussão, o artigo 128, as duas hipóteses de aborto necessário. E o Supremo já decidiu quanto à anencefalia também. Então vejam, ora, se no bem de maior valor, que é a vida, nós temos limitação, desculpem, como eu não teria limitação à liberdade de expressão, de manifestação, inclusive quando ela atentar contra a própria vida? Aí eu paro e peço licença para fazer uma observação que para mim é muito cara, é muito querida. Existe sim para mim um direito absoluto, ilimitado. Chama-se dignidade da pessoa humana. Sabem por quê?
Porque o Estado não dá e não tira a dignidade da gente. É um direito da personalidade inerente. Nós nascemos com a dignidade do Estado. Mesmo na hora, naqueles países onde há pena de morte, o indivíduo não deixa de ser digno, ainda que ele vá ser executado. Ele pode estar nas situações mais horrendas da vida. A dignidade é um atributo da personalidade. É própria. Ninguém nos dá, ninguém nos tira. Então, eu diria, é sim ilimitada. Esse eu diria que é o único. Mas por que seria o único? Porque já, para não dizer há um consenso, mas há um entendimento que a dignidade humana é um supraprincípio, um superprincípio que está acima dos demais, que na verdade sobrepaira não apenas os ordenamentos, mas as estruturas sociais e políticas. Por quê? Porque a dignidade vai além de qualquer norma escrita, de qualquer elemento que o Estado possa nos dar ou nos tirar. E se nós olharmos ou lermos no artigo 1º da Constituição Federal, diz que o Brasil é uma república federativa e é constituída dos seguintes elementos, ou fundamentos. 1, cidadania. 2, soberania. 3, dignidade da pessoa humana. 4, livre iniciativa e valor social do trabalho. E 5º, pluralismo político. Desses 5 fundamentos, eu diria que 2 se sobressaem, o pluralismo político, que é o viver com diferenças, é a própria democracia, e o que inspira o nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana. A ponto que alguns dizem que o Brasil não é apenas um Estado democrático de direito, é um Estado democrático de direito humanista, que tem como fundamento, como dado principal, a dignidade da pessoa humana. Hoje eu estou fazendo uma manifestação sempre de empréstimo das luzes da professora Ivete. E agora eu tomo uma vez mais os empréstimos dela, dizendo o seguinte, quando ela se manifestou referente aos urubus, gozado, eu posso tirar o urubu, mas não posso tirar uma ofensa à dignidade, à imagem, à honra, à vida, à privacidade da pessoa. Parece que nós... E eu também vou tomar de empréstimo o professor Ives, também literato, ex-presidente da Academia Paulista de Letras, e vários outros atributos aqui que nós passaremos o dia dizendo todas as suas qualidades. Lembrando os literatos a seguinte situação. Aí eu lembraria Carlos Drummond de Andrade, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como é que fica isso? Quer dizer que, então, o meio ambiente virou mais importante que a pessoa humana. Então, às vezes, ou Nelson Rodrigues, não é? Se os urubus são mais importantes, é óbvio. Afinal de contas, que o próprio Papa, que o presidente da República, que a gente, afinal de contas, a gente vive de urubu, né? Claro. Né? Aí, o que acontece numa situação dessa? É muito importante que a gente tenha a seguinte noção, penso. Não adianta eu ter um meio ambiente saudável para campo de golfe. Não adianta eu ter uma floresta para quê? Para o ser humano viver embaixo da ponte. Vejam bem, eu não tenho dúvidas que eu tenho que ter um meio ambiente saudável, ecológico, equilibrado. Mas, desculpe, eu tenho que parar de fazer algumas hipocrisias legais, políticas ou sociais e dizer que, sabe, é melhor eu não derrubar, e eu concordo, se eu puder não derrubar determinada árvore, mas se for para proteger o ser humano, eu prefiro, porque a dignidade é da pessoa humana, não é do cachorrinho, do gatinho. Há anos atrás teve num estado quase contíguo aqui em São Paulo, para não dizer contíguo, né, a inauguração do zoológico, um macaco-tião, Simão, qualquer símio que o valha, que quiseram fazer o habitat natural dele e gastaram R$200 mil. Do outro lado da rua tinha uma favela com 150 crianças e uma das crianças foi atropelada num dia porque ela passou correndo na inauguração e todo mundo procurado com o símio, preocupado com o símio, com o macaco-tião, que estavam jogando banana e a criancinha, 7, 8 anos, atravessou a avenida do lado da Pampulha, Minas Gerais, já me entreguei, pronto, né? Mas ok, fato público e notório, independe de comprovação. Foi atropelado porque queria comer uma banana, que jogava para o macaco, mas não para as crianças. Então vejam, por que eu estou fazendo essa apologia em benefício da dignidade humana? Porque chega uma situação que me parece meio Nelson Rodrigues. O óbvio está reservado para loucos ou para gênios. E eu, como não pelo menos espero estar em nenhum dos dois lados, eu criaria uma terceira categoria. Loucos gênios que têm boa vontade, os que têm boa intenção. De fazer com que a vida humana seja realmente importante, seja respeitada. Porque senão a gente tem limitação
Para quê? Para outrem? Para o campo de golfe ficar lindo? Para a represa não ser maculada? Quem vai beber essa água? O povo continua bebendo água de rio poluído? O povo continua vivendo embaixo de ponte? Então me parece que existe um limite para isso. E aí eu chego na discussão, o que um Estado democrático de direito quer? Quer regular a vida em sociedade, equilibrar o forte e o fraco, quer fazer com que a vida na coletividade seja viável, compatível. Então, me parece que ninguém pode ter ou estar acima da lei e dizer, como também disse, como só ia acontecer o doutor presidente da ordem, professor Durso, de repente parece que estamos censurando. Não é questão de censura, é questão de, eu diria mais uma vez, de bom senso, como diz, né? Se o caminho do meio não for a santidade, pelo menos é o bom senso, é o equilíbrio. Porque a partir do momento que eu invado direito alheio, uma coisa é eu poder fazer isso na esfera privada. Outra coisa é eu colocar, e além dessa esfera privada, essa exibição pública, não é só na questão da exibição pública. Alguns dizem, não pode ser só na exibição pública. Eu diria que não só. Porque além da exibição, quando se faz a exibição pública, você, no caso concreto, vamos ser objetivos, pelo menos falando academicamente, cientificamente falando, se está atingindo o quê? A figura, a imagem. Ora, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, dispõe expressamente, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, respondendo àqueles que assim, pela violação. Agora eu pergunto, ora, se a Constituição põe que são invioláveis, como que um terceiro vem e vai violar? É como se eu dissesse, não, deixa ele violar a imagem, a dignidade humana, depois eu imponho a indenização, a multa. Então eu pergunto, ora, se a dignidade não tem limitação, a vida tem, então eu diria, deixa ele matar, o Estado não vai proteger, depois eu vou puni-lo. Será que é assim? Será que eu posso fazer esse tipo de balanço tão objetivo, tão comezinho? Me parece que não. Além disso, o que o Estado tem? A professora Ivete falou aqui, foi falado sobre a questão da violência. Eu posso deixar ele fazer apologia como ele quiser? Eu posso deixar ele incitar a violência? Eu posso deixar... qual é a finalidade, qual é a mensagem? Penso, e aí eu vou concordar também com o doutor Manuel Pires da Costa, o que é a mensagem cultural de uma obra de arte, da grande Bienal que sempre foi? Será que eu também não estou maculando a questão cultural, a questão educacional, a proteção à infância e adolescência, a proteção à família? Porque senão parece que tudo pode. Então eu diria, então nós criamos algumas categorias de superpoderes, que podem tudo, outros não podem nada. Então, em nome dessa liberdade, alguns vão poder tudo, macular quem quer que seja. Outros não poderão. E aí nós chegaremos, em algumas questões que estão sendo debatidas, até a censura que nós estamos vendo em alguns órgãos de imprensa. Quer dizer, então, pode uma coisa, não pode, isso é um caminho ditatorial. Então nós estamos criando pessoas, castas diferenciadas, que tudo podem, outras nada podem. Desculpem. Numa democracia, num pluralismo político, artigo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, o que é o pluralismo? É o saber conviver com diferença, sejam elas ideológicas, políticas, gastronômicas, sexuais, de todo qualquer, artísticas, culturais, literárias também. Sim, isso faz parte de uma democracia, isso faz parte de uma forma de organização social. E é claro que essa questão também tem que ser colocada no sentido de que a Constituição, quando protege, protege todo mundo. Senão eu vou dizer, não, para o artista pode violar a imagem, a honra, a dignidade, outros não podem. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho a violação à Carta Constitucional, à Constituição Federal, não existe aspas, como já disse um ex-presidente de triste memória, que era um rasguinho na Constituição. Isso não existe.
ou a Constituição é íntegra, ou os nossos direitos são fundamentais, ou seja, fundamentam a existência da nossa democracia, ou então nós não temos. Atenção, é importante que se deixe claro que nós não estamos a falar em censura, em limitação, mas sim em coexistência, porque senão amanhã... hoje foram quadros retratando, e aí atingiriam, como aqui já foi muito bem dito, instituições públicas, governantes, chefes de governos estrangeiros, eu diria até credos religiosos. Quer dizer, no fundo, essa manifestação atingiu o direito à crença, à liberdade, ao poder público, à apologia. Quer dizer, eu faria um passeio, seja no Código Penal, ou seja na Constituição, das diversas infringências que foram cometidas, ou que se cometeu, não apenas no ordenamento jurídico nacional, mas eu diria internacional, porque nós não podemos esquecer que com o mundo globalizado, não foi só a ciência, a tecnologia, o direito que foi globalizado, as angústias também estão globalizadas. E nós assistimos esses arroubos, sejam de xenofobia, de intolerância, porque me desculpem, não é uma crítica ao artista ou a posição da Bienal, mas em alguns momentos dizendo, não, isso daqui é aqui, aqui ninguém toca. Desculpe, isso é uma intolerância. Isso é não saber conviver com diferença, não saber dialogar. É também uma forma de autoritarismo. Aqui ninguém mexe, aqui mando eu. Puxa, uma democracia, é possível conviver com isso? Me desculpem, não é possível. Então, encerro essa minha breve locução dizendo que a par de garantir indiscutivelmente o direito da manifestação, da manifestação da expressão artística, literária, cultural, mas como todo e qualquer direito é limitado, inclusive a vida, exceto a dignidade da pessoa humana, me parece que nós temos que realmente fazer esse balanço, esse equilíbrio no confronto entre direitos fundamentais. Muito obrigado.